Santo Atanásio. Nossa inspiração de santidade de hoje é um gigante da fé, um homem que enfrentou exílios, calúnias e perseguições para defender a verdadeira doutrina da Igreja. Ele foi o martelo dos hereges, a coluna da ortodoxia, o incansável defensor da divindade de Cristo contra os erros do arianismo. Este vídeo conta a história de Santo Atanásio, o bispo de Alexandria que, sozinho contra o mundo, sustentou a fé católica em tempos de crise. Prepare-se para mergulhar na vida de um santo cuja coragem e fidelidade ecoam até os nossos dias. No dia 2 de maio, a Igreja Católica celebra Santo Atanásio, que passou a Igreja triunfante em 373. Alexandria é a terra que deu à Igreja este grande doutor e defensor da doutrina católica. Atanásio nasceu em 296, filho de pais nobres e piedosos. Dotado de inteligência raríssima, fez Atanásio rápidos progressos nas ciências divinas e profanas. À medida que os conhecimentos se lhe alargavam, mais se lhe solidificavam as virtudes e a piedade. Confiado a Santo Alexandre na escola deste santo homem, recebeu uma educação aprimorada. O desejo de vida perfeita levou-o à solidão de Santo Antão, na companhia do qual passou 2 anos. Só a obediência pôde levá-lo a abandonar este doce remanso de paz. O mestre Alexandre, que tinha sido elevado à dignidade de patriarca de Alexandria, chamou-o para perto de si, a fim de se aproveitar do seu talento na luta contra os hereges. Quando se realizou o célebre concílio de Nicéia, Atanásio, sendo apenas diácono, acompanhou o prelado para aquela eminente demonstração da fé católica. Os erros arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos os assistentes. Se esse discurso foi um triunfo para a causa católica, conquistou-lhe também o ódio dos arianos, que lhe declararam implacável guerra, a começar daquele momento até o dia da morte. Prevendo o próximo desenlace fatal do patriarca, Atanásio, para esquivar-se da mais que provável eleição, fugiu de Alexandria. Alexandre, conhecendo o plano do amigo, disse-lhe: Atanásio, pensas em salvar-te pela fuga, pois fica sabendo que de nada te servirá e não te livrará do cargo de patriarca. Efetivamente, foi Atanásio eleito sucessor de Alexandre. Só 6 meses depois da eleição, lograram os fiéis descobrir o esconderijo do pastor. De nada lhe valeram as desculpas, inspiradas pela humildade. O povo conduziu-o como que em triunfo à capital, e Atanásio, ainda que entre lágrimas, tomou posse do cargo. O governo sapientíssimo, enérgico e resoluto que teve a diocese durante a sua administração é prova patente de como foi providencial a elevação de Atanásio à sede patriarcal de Alexandria. Os arianos não viram com bons olhos este estado de coisas. Como não lhes fosse possível anular ou perturbar a eleição de Atanásio, recorreram à vila calúnia, para desta maneira lhe destruir o prestígio junto ao imperador. Este convocou um concílio na cidade de Tiro, para o qual citou Atanásio, com o fim declarado de responder às acusações contra ele levantadas. A assembleia compunha-se na maioria de bispos arianos, portanto, de inimigos de Atanásio. Ainda assim, Atanásio compareceu. A primeira acusação foi insidiosamente feita por uma mulher que, assalariada pelos inimigos do patriarca, em plena assembleia, sem conhecer pessoalmente Atanásio, lhe lançou em rosto uma grande infâmia. Respondeu-lhe: não Atanásio, mas o secretário Timóteo, igualmente desconhecido da acusadora. Como eu teria entrado em tua casa? Teria feito propostas indignas? Sim, respondeu a mulher. Quem então foi senão tu? E corroborou essas palavras com um juramento. A assembleia toda, tendo sido testemunha desta cena, reconheceu, ainda que contrafeita, a inocência de Atanásio. Recorreram os inimigos a outra astúcia, que, segundo lhes parecia, não havia de falhar. Espalharam o boato de Atanásio ter assassinado um bispo de nome Arsênio, cuja mão direita levava consigo para praticar obras de feitiçaria. Chegaram mesmo a apresentar uma caixa com a tal suposta mão, afirmando que era a mão do bispo assassinado. Atanásio, porém,
que tinha absoluta certeza de estar o bispo Arsênio em vida, pô-lo a par do que se tratava e convidou-o a vir até Tiro. Arsênio chegou e hospedou-se em casa de Atanásio por algum tempo. Em uma das sessões em que se tratava da questão de Arsênio, Atanásio perguntou aos bispos presentes um por um se conheciam Arsênio. Alguns responderam afirmativamente. Foi o momento que Atanásio tinha escolhido para desmascarar e humilhar os inimigos. A um sinal seu, abriu-se a porta da sala e entrou Arsênio, dando com sua presença testemunho da inocência de Atanásio. Os inimigos, em vez de reconhecer o erro, enfureceram-se ainda mais contra o patriarca. Tanto insistiram com o imperador, Constantino, que este determinou o exílio de Atanásio para Treves. O bispo de Treves, São Maximino, recebeu-o com todas as honras. As notícias que Atanásio recebia de Alexandria eram sumamente consoladoras, dizendo que os fiéis rejeitavam toda e qualquer comunicação com a Igreja ariana. Pedidos dos diocesanos de Alexandria, dirigidos ao imperador para que determinasse a reabilitação do patriarca, não foram atendidos, alegando Constantino que não lhe era lícito agir contra as resoluções de um concílio. Constantino morreu em 12 de maio de 337. No leito de morte, depois de ter recebido o santo batismo, reconheceu a inocência de Atanásio e decretou-lhe a volta para Alexandria. Só em 338 foi executada esta ordem. O império foi dividido entre os 3 filhos de Constantino: Constantino, Constâncio e Constante. O primeiro Constantino, a quem coube a parte da Gália, deu liberdade a Atanásio, o qual em triunfo foi recebido na sua metrópole, Alexandria. Os arianos, porém, não descansaram e armaram nova perseguição contra Atanásio. Baseando-se na lei de que decisões de concílio só por outro concílio podem ser alteradas, com consentimento do imperador do Oriente, Constâncio, convocaram novo concílio em Antioquia, no qual fizeram eleição de um novo bispo de Alexandria. O eleito era sacerdote ariano, Gregório. Atanásio dirigiu-se a Roma, invocando a autoridade do Papa Júlio, o qual o recebeu muito cordialmente. Um concílio presidido pelo Papa, como outro sínodo convocado pelos imperadores católicos Constantino e Constante, reconheceram os direitos de Atanásio e confirmaram-no na qualidade de patriarca de Alexandria. Os arianos opuseram-se tenazmente. Uma carta, porém, do imperador Constante dirigida a Constâncio, em tom ameaçador, fez com que este respeitasse as deliberações dos concílios católicos e restabelecesse Atanásio no uso dos direitos. Morreu Constante e desencadeou-se nova tempestade contra Atanásio. Constâncio, cedendo às exigências dos arianos, convocou o Concílio de Milão, que condenou novamente a Atanásio e exigiu da Igreja de Alexandria a agregação à Igreja ariana. Neste concílio foram praticadas 1000 crueldades e injustiças. Atanásio viu-se obrigado a fugir e procurar um abrigo contra a sanha dos arianos. 6 anos durou-lhe o exílio, durante o qual escreveu as obras mais importantes contra a seita ariana. Pela morte de Constâncio, foi-lhe permitido voltar à diocese em virtude de um decreto de Juliano, o apóstata, que deu liberdade a todos os bispos católicos exilados. Não tardou, porém, nova perseguição. E Atanásio, para não cair nas mãos dos inimigos que lhe queriam a morte, procurou salvação na fuga. Só durante o governo de Joviano lhe foi concedida paz e tranquilidade, por espaço de 3 anos, anos de grande prosperidade para a fé católica. O sucessor de Joviniano Valente empregou novamente medidas extremas contra os bispos católicos, mandando-os para o exílio. Atanásio escondeu-se no túmulo do pai durante 4 meses. Foi esta a última perseguição sofrida pelo grande bispo. Receando as autoridades uma revolução em Alexandria, se não restituíssem o pastor ao rebanho, chamaram-no. E Atanásio presidiu a diocese até a morte, isto é, ainda 4 anos. Em 373, o grande propugnador da Igreja Católica recebeu a recompensa na eternidade. São Gregório Nazianzeno diz no panegírico de Santo Atanásio: se teço elogios a Atanásio,
Exalto a virtude. Porque elogiar aquele que reúne em si todas as virtudes é enaltecer a própria virtude. Atanásio foi uma coluna da Igreja e o modelo dos bispos. Ortodoxo era aquele que confessava a doutrina de Atanásio. Reflexões. A vida toda de Santo Atanásio consumiu-se na luta contra os hereges. Hereges houve sempre, ainda existem e sempre haverá. Quem observa bem o movimento das heresias na história da Igreja, facilmente chega a descobrir os seguintes característicos que estigmatizam os hereges e suas obras. O apóstolo da heresia veste-se sempre da capa da virtude e santidade, para enganar os incautos. São Bernardo caracteriza os maniqueus do seu tempo com as seguintes palavras: têm costumes ilibados, não oprimem a ninguém fazem mal. O rosto denuncia-lhes mortificação e jejum, não são ociosos e ganham honestamente a subsistência. Para justificar sua conduta, proferem 1000 acusações e queixas contra a Igreja Católica. A Igreja é ambiciosa e despótica. Os bispos são amigos do luxo. Ninguém é mais orgulhoso que os cardeais. Hipócritas são os sacerdotes e os religiosos. Não há heresia que não toque nesta tecla batidíssima. A intenção é mais que clara. Inocular no espírito dos fiéis a desconfiança, o descontentamento e o desrespeito à autoridade. É esta uma arma que sempre manejaram com certa facilidade, e sempre católicos há que se deixam enganar e perverter. Todos deviam ponderar a palavra de Santo Agostinho que diz: a queixa de um herege, o que se deve estender a todos os inimigos da Igreja, contra um sacerdote, não merece consideração, por ser sempre suspeita. O herege é inimigo da autoridade, da Igreja e tudo faz para subvertê-la. A Igreja é retrógrada, inimiga da ciência e do progresso, obscurantista, etc. São estas as balelas mais correntes na boca do herege. Pode ele ser grande e ignorante, a ciência será sempre o cavalo de batalha. Por isto arvora-se em mestre, de quem todos devem aprender, a quem todos se devem dirigir, para conhecer a verdade que até hoje ficou esquecida e descurada. O herege, hábil sedutor que é, evitará o mais possível melindrar o sentimento religioso das pessoas que quer atrair para suas malhas. Por isto falará sempre com muito respeito da Bíblia. Recheia os discursos com dizeres da Bíblia, com palavras bíblicas, procura mostrar e comprovar a falsa doutrina. A seu bel prazer, interpretam as palavras da Sagrada Escritura, diz Santo Ambrósio, para sob a capa de santas citações, com mais facilidade poderem inocular o veneno dos erros. Também o demônio sabe citar lugares bíblicos. Conclusão: ter muito cuidado com os hereges e evitar o mais possível o contato com eles. Sob pretexto nenhum entrar em discussões com eles em matéria de religião e rejeitar-lhes os livros e publicações, santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Capsa, na Numídia, o martírio dos bispos Vindemial, Eugênio e Longino, vítimas da fúria do rei dos vândalos, Unerico, no ano de 489. Em Atália, na Ásia Menor, os santos, mártires Exupério, sua esposa Zoé, e seus filhos Ciriaco e Teódulo na perseguição do imperador Adriano. Na Itália, Roma, São Félix de Roma, que entrou para a glória no ano 304. Mártir, foi canonizado por sua fidelidade à fé cristã durante as perseguições de Diocleciano. Na Alemanha, Baviera, São Valdeberto, que entrou para a glória no ano 870. Abade, foi canonizado por sua vida monástica e dedicação à reforma dos mosteiros. Na Espanha, Sevilha, São Nebrídio, que entrou para a glória no ano 304. Mártir, foi canonizado por sua coragem e morte por Cristo sob as perseguições romanas. Na Síria, Antioquia, São Zoelo, que entrou para a glória no ano 304. Mártir, foi canonizado por seu testemunho de fé durante as perseguições de Diocleciano. Santo Atanásio, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Atanásio a graça de defender intrepidamente a divindade do vosso Filho, concedei-nos por sua intercessão
crescer cada vez mais no conhecimento e no amor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.